Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. Eu sou o professor Davidson e hoje a gente dá continuidade a uma parte do plano físico extremamente importante. A gente está falando de meteorologia e climatologia e hoje a gente trata dos fatores e elementos do clima. Como a gente já trabalhou em uma aula anterior, os elementos do clima são exatamente aqueles que podem ser mensurados, medidos, quantificados em qualquer parte do globo. A temperatura do ar atmosférico, por exemplo, a umidade do ar atmosférico e, é claro, a pressão atmosférica. Estes elementos correspondem aos constituintes do clima e, é claro, eles vão variar na dependência de uma série de fatores locais. Em outras palavras, em uma série de condições locais que modulam, ora, a temperatura, a umidade, a pressão, ou às vezes até mesmo todos eles ao mesmo tempo, e fazem com que as características do clima naquela região sejam diferentes. Essas três características, então, a temperatura, a umidade e a pressão, elas podem ser alteradas na dependência do local em que nós nos encontramos por condições locais que são muito específicas. Entre essas condições locais, a primeira delas diz respeito à altitude. De modo geral, quanto mais nós nos afastamos do nível do mar, menor é a temperatura média, isso na troposfera, na primeira camada da atmosfera. A latitude também vai fazer com que você tenha alteração, sobretudo na temperatura, porque vai fazer com que você tenha na superfície a interceptação dos raios solares, ou insolação, de uma forma diferente, quer você esteja próximo do Equador, quer você esteja mais próximo dos polos. Também a vegetação atua alterando bastante as características do ar atmosférico, sobretudo na questão da umidade. O mesmo vai acontecer quanto mais próximo ou mais distante nós estivermos em relação ao nível do mar. A proximidade com o nível do mar, que é chamada de maritimidade, acaba levando a uma umidade atmosférica maior, com uma tendência de formação de climas que são climas mais úmidos, mais chuvosos. As correntes marinhas também desempenham um papel importante na superfície do planeta, levando calor, trazendo calor de áreas que são mais quentes para áreas que são mais frias normalmente. E um último fator do clima, que é a massa de ar, nem sempre é considerada como tal. Mas essas massas de ar, elas funcionam como sendo verdadeiros conjuntos, porções atmosféricas com características de temperatura, de umidade, de pressão, que podem alterar nos locais por onde elas estão passando, na superfície, as características iniciais do ar naquele momento. Então a entrada de uma massa de ar pode alterar substancialmente a característica do ar atmosférico de um determinado local em uma instância. Vamos começar com a temperatura do ar. Este é talvez o elemento mais importante entre aqueles que nós listamos, porque na dependência da temperatura do ar, as partículas da atmosfera, as moléculas, elas vão estar num nível de agitação maior ou menor. E isso vai determinar a sua proximidade ou a sua distância. Em outras palavras, isso vai refletir na concentração do gás ou na dispersão dele, no ato dele ser rarefeito. E este fator acaba fazendo com que você tenha uma alteração muito grande no estado físico da atmosfera, sobretudo próximo ao solo. A rigor, a gente pode determinar que a temperatura do ar funciona como sendo a medida do calor da atmosfera. Então, quando nós pegamos um termômetro e tomamos a temperatura do ar, nós estamos fazendo essa medida. E essa medida ela é, na verdade, um dado diretamente ligado com a insolação que você tem naquele local. Em outras palavras, na dependência da quantidade de calor que chega à superfície, você teria, logo em seguida, a reflexão desse calor para a atmosfera e a temperatura refletiria o estado da energia que as moléculas dos gases atmosféricos se encontram naquele local. A temperatura é um dado extremamente importante, ela vai variar principalmente com a latitude, com a altitude, com as massas de ar e as correntes marítimas, tal como a gente vai ver logo em seguida. Vamos analisar esse diagrama
que representa o hemisfério norte da Terra. A variação aí da latitude vai de 0 graus na linha do Equador, tal como mostrado, até PN, que representa o Polo Norte. Ao longo de toda essa trajetória de 0 até 90 graus, nós vamos ter os raios solares incidindo sobre a superfície de forma cada vez mais inclinada a partir do Equador. Notem que em 12 graus, aquela linha vermelha que representa, né, a tangente sobre a superfície, ela se encontra próximo da vertical. Já a partir de 68 graus de latitude norte, essa mesma linha vermelha, que representa a tangente construída sobre a superfície, se mostra quase na horizontal. Isso vai fazer com que você tenha uma interceptação dos raios solares, representados por esses feixes na cor rosa, de forma diferente. O ângulo de insolação com a superfície vai favorecer ou vai facilitar a absorção do calor em maior intensidade nas proximidades da região A, ao passo que na região C, este ângulo, já bastante oblíquo em relação aos raios solares, vai acabar determinando a dispersão do calor trazido pelos raios solares por uma superfície mais ampla. Isso significa dizer que, se os feixes A, B e C dos raios solares têm quantidades iguais de calor, este calor vai se dispersar por uma área menor em A e por uma área que é uma área muito mais ampla em C, fazendo com que em C a quantidade de calor pela superfície seja menor. Também temos que considerar uma outra coisa. O que está colocado como essa camada azul, essa faixa azul clara sobre a superfície do planeta, representa a atmosfera. Notem que se o feixe solar tem que atravessar esta camada de gás próximo a A, ou seja, próximo ao Equador, ele vai atravessar, na verdade, uma espessura de gases muito pequena, quando comparado, por exemplo, em C, que tem pelo menos o dobro da espessura. Por que isso? Não é que a camada da atmosfera seja mais espessa próximo do círculo polar, mas é que ela se mostra naquela condição e naquela inclinação em relação ao feixe solar muito mais espessa. Com isso, então, a gente pode formular uma seguinte lei, uma seguinte máxima. Quanto mais distante do Equador, na direção dos polos, teoricamente, maior é a possibilidade de climas mais frios. Por quê? Menor é a possibilidade de aquecimento da superfície solar pelos raios solares. A interceptação do Sol na superfície se faz de uma maneira diferenciada entre A e B, o que faz com que você tenha menor rendimento térmico deste aquecimento na região próximo ao polo. Vamos agora analisar a variação da temperatura do ar com a altitude. O ar que se dispõe sobre a superfície, ele exerce uma pressão sobre essa superfície. Pressão essa resultante da atração gravitacional da massa gasosa. Há uma coisa interessante a se colocar. O ar, ele é extremamente compressível. Em outras palavras, se você exerce pressão sobre uma coluna de gás, em tese você seria capaz de fazer com que esse gás se aproximasse, as moléculas ficassem comprimidas. É daí então que surge, essa expressão, contração ou compressão do gás. Se a gente olhar essa figura, a gente vai ver as moléculas de ar representadas por pontinhos azuis claros. E a gente nota que aquele escalador que está na base da montanha parece estar envolto por uma quantidade muito maior de moléculas de gás que aquele escalador que já se encontra numa altitude superior. É isso que faz as noções de rarefação do ar e de compressão do ar. Próximo do nível do mar, ou seja, a 0 metros de altitude, nós temos uma concentração maior de moléculas de ar do que em grandes altitudes. Este desenho evidente é uma alegoria. Essa variação não acontece com tanta intensidade por alguns metros apenas.
nós precisaríamos aí de algumas centenas de metros de altitude para poder sentir mais efetivamente essa variação da concentração de gás. Em elevadas altitudes, então, o que acontece é que nós temos pouco gás, o que significa dizer que haveria pouca massa atmosférica capaz, de reter o calor e de ceder o calor para os corpos que estão à sua volta. Em outras palavras, o escalador que está em grande altitude, ele tem pouco ar à sua volta em condições de manter calor e ceder calor para o seu corpo. Já o indivíduo que está colocado na base da montanha, ele se encontra envolvido por uma grande concentração de gases. Essa concentração potencializa a possibilidade de transferência de calor, nesse segundo caso. Então, quando a gente analisa a distribuição desses gases, a gente vê que há uma concentração gasosa muito maior na base da montanha, aqui representada, do que na parte mais elevada, onde, de modo geral, a quantidade de calor vai ser menor, porque a massa atmosférica é, portanto, menor. Outro fator importante na nossa análise acerca da temperatura nas diversas regiões do planeta diz respeito às correntes marinhas. As correntes marinhas funcionam como verdadeiros rios dentro do oceano, rios esses com características de salinidade e de temperatura muito variadas. De modo geral, as correntes que partem da região equatorial ou do meio tropical em direção às áreas temperadas e às áreas polares são normalmente correntes quentes. E essas correntes quentes, aqui representadas em vermelho, elas vão transferir o calor de uma boa parte da região tropical para essas regiões. Ao chegar a essas regiões, esse calor ele é liberado para a atmosfera e, ao mesmo tempo que ele aquece o ar atmosférico, ele diminui a temperatura das correntes, que finalmente, já frias, diminuem a intensidade de sua movimentação, acabam mergulhando e fazendo uma trajetória no sentido inverso, ou seja, de polo para os trópicos, trazendo água fria e, de modo geral, águas bem mais salinas. É isso que faz com que você tenha, em algumas partes do mundo, aqui está representada, por exemplo, a Europa, que de modo geral se beneficiam com águas quentes provenientes da região do Equador, da região do Caribe. A corrente que faz esse papel chama-se corrente do Golfo, Gulf Stream, ou corrente do Atlântico Norte. E é ela que vai fazer com que você tenha uma temperatura bem mais agradável nesta latitude do que aquela encontrada na costa leste dos Estados Unidos e do Canadá, que se situam em latitudes semelhantes. Portanto, as correntes marinhas, nesse vai e vem, acabam redistribuindo o calor na superfície. Por último, a gente analisa a influência da circulação atmosférica na superfície do planeta, que vai também redistribuir o calor de algumas regiões para outras. Nós temos aqui um modelo de circulação atmosférica que a gente vai detalhar um pouco mais à frente, quando estivermos trabalhando com pressão atmosférica e a circulação das massas de ar. De modo geral, a gente tem algumas células de ar produzindo essa movimentação e redistribuindo o calor em toda a superfície do planeta. Isso acaba por fazer com que você tenha variações na intensidade do calor, principalmente pela chegada de frentes frias e de frentes quentes. A gente vai trabalhar com essa parte melhor quando estivermos discutindo a circulação geral da atmosfera e mostrar os mecanismos relativos às principais massas de ar. Muito bem, nós chegamos ao final da nossa aula sobre os fatores que incidem sobre a temperatura atmosférica. Existem outros fatores, mas a gente vai detalhando ao longo do curso, na medida em que houver necessidade de esclarecer um ou outro ponto. Eu sou o professor Deilson, agradeço a sua presença e espero vocês na próxima aula. Obrigado e até lá.